Chegou agora? Rola iniciativa então! Hoje eu vou falar de um clássico de monstros do D&D, né? E não porque não falar de qualquer RPG que envolva fantasia medieval, por assim. Ele é o terror dos jogadores, não por força, mas é um muito adorado por mestres. A gente vai falar hoje do Mímico. Não, desse Mímico não, do Mímico do RPG, não esse palhaço sem fazer nada. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho do Mímico. Por que eu falei que o Mímico é o terror dos jogadores? Porque o mestre pode pôr aonde ele bem entender esse Mímico e surpreender o jogador com um ataque totalmente inesperado. Quando o mestre abusa muito disso daí, os jogadores começam a ficar desconfiados que tudo é um Mímico, aquela famosa síndrome de perseguição, né? O cara vai dormir na cama da taverna e pode achar que é um Mímico a cama. Então, hoje eu vou contar um pouquinho sobre esse monstro que é muito conhecido, de muitas memes, né, por aí também. E também como que pode ser usado aí, a opinião de vocês, eu vou querer estar ouvindo, beleza? Então vamos começar. Ele não é muito forte, tá? Ele é um monstro de ND2 no Dungeons & Dragons 5ª edição. Ele é meio tranquilo até de se lutar, não é uma coisa muito difícil, mas a parte dele poder copiar algo faz com que normalmente ele tenha uma vantagem. E aí alguns poderes dele podem dificultar bastante a vida aí dos aventureiros. A classe de armadura dele é relativamente baixa, pontos de vida são medianos para um monstro de ND2, ele é extremamente forte, não é muito ágil, não é inteligente, tem uma inteligência um pouco acima dos animais, mas ele tem uma sabedoria alta. E o que isso quer dizer quando é uma sabedoria alta? Quer dizer que ele é esperto, que ele sabe se aproveitar de todos os poderes dele para fazer o melhor caçador que ele puder ser. É muito difícil você identificar um Mímico quando ele está na forma dele de objeto, quando ele está copiando a aparência falsa dele. Tanto que é um dos poderes. Quando ele está totalmente parado, sem se mexer, é impossível você distinguir o que é um Mímico e o que é um objeto de verdade. De tão perfeito que ele copia e de tão perfeito que ele fica parado. Entendeu? Porque ele pode surpreender. Além disso, ele tem algumas imunidades, ele não pode ser derrubado ou caído, né? Então ele está sempre em pé, qualquer coisa que você faça que vá dar essa vantagem com ele não funciona, e ele é totalmente imune a ácido. Então qualquer magia de ácido ou qualquer dano do tipo ácido não funciona contra ele. Além disso, um outro poder dele ele tem ainda a visão no escuro até 18 metros, então muito propício para ele se esconder dentro das dungeons, principalmente, ou castelos abandonados, ou qualquer coisa desse tipo, porque ele não precisa de claridade, então ele vai identificar a presa dele, mesmo que seja no escuro. Lembra que eu estava falando que ele tem alguns poderes que dá alguma vantagem para ele? Bom, ele tem um poder que é o adesivo. O que acontece? Ele adere a qualquer criatura que toque nele, seja ela enorme ou menor. E aí vai precisar realizar um teste. Além disso, todos os testes que você for fazer para escapar desse agarrão é com desvantagem. Ou seja, você só vai perceber a hora que você já tiver encostado nele, e aí você vai ficar grudado e vai receber ataques dele. E aí você vai ter que tentar escapar do Mímico ainda com desvantagem. Sendo que como você está grudado ao Mímico, os seus aliados ainda vão ter uma dificuldade para acertá-lo. E aí, o que vocês estão achando do Mímico? Eu quero que vocês contem qual foi o Mímico que mais marcou você, qual foi o Mímico mais estranho que o seu mestre já colocou ou que você já colocou. Eu vou contar o meu, o que eu já fiz com os jogadores aqui, e aí vocês vão ver que eu não sou aquele mestre muito bonzinho, tá bom? Bom, o próximo poder do Mímico é agarrador. O Mímico tem vantagens para realizar testes de agarrar, ou seja, ele vai rolar 2 de 20 e ficar com o melhor resultado. Além disso, ele é metamorfo, ele pode mudar de aparência
para ficar ou da aparência original dele, que é uma coisa meio amorfa, né? Uma coisa que você não consegue identificar muito bem o que seria, ou ele pode copiar um objeto. E como o mímico pode atacar o seu personagem? Ou com pseudópode, que seria como se fosse um tentáculo, assim, meio estranho, não é bem a forma de um tentáculo de polvo, assim, se você estiver pensando nele. Ele pode te atacar com um ataque corpo a corpo, que vai te dar um dano de concussão, até 1,5 m de distância, então ele não pode acertar criaturas à distância, ele acerta apenas quem está ali próximo dele, por isso que ele aguarda até o último momento. E a outra opção é mordida, que normalmente quando ele está agarrado, às vezes ele pode querer trazer sua presa para ele morder. Aí o dano é por corte, também 1,5 m, e ele ainda mais dá um dano por ácido. Então lembra que eu falei que ele assim tinha imunidade a ácido, porque ele usa o ácido como uma arma também. Bom, um dos poderes que você pode temer, como ele pode copiar qualquer coisa para ele ficar parecido, ele fica, mas você pode pensar, e se eu encostar nele? Eu não vou descobrir antes dele me atacar, eu não vou conseguir perceber pela textura. Não, ele consegue copiar exatamente a textura tanto de madeira, quanto de pedra, quanto de metal. O que for necessário para ele copiar, ele consegue, tá bom? Pessoal, se vocês estiverem gostando desse tipo de vídeo, que a gente conta sobre os monstros aí de D&D, mas que podem ser adaptados para outros sistemas, deixa um like para nós, comenta aqui embaixo, isso é muito importante até para o canal poder estar crescendo. Desculpa ter que fazer isso aqui no vídeo, mas a gente precisa dessa ajuda de vocês. Então dá um joinha se você estiver gostando. Além disso, eles são caçadores astutos, então eles não gostam de dividir o seu campo de caça com outros predadores, eles preferem eles ser os únicos predadores. Normalmente os mímicos trabalham solitários, mas eles podem dividir espaço com outros mímicos, trabalharem junto para de repente fazer uma caça melhor. Eles têm inteligência e sabedoria suficiente para fazer isso, beleza? Agora eu vou contar o que eu fiz numa mesa com um mímico. Eu já usei o mímico várias vezes, eu gosto de usar esse monstro porque ele sempre surpreende os jogadores. Principalmente aqueles que estão achando que são muito fortes, muito que resolvem tudo. Quando eles são surpreendidos, normalmente eles ficam em enrascada. Então eu vou contar que uma vez eles estavam entrando numa fortaleza abandonada, antiga, atrás de um inimigo deles que estava lá para fazer um ritual, para fazer uma invocação de um antigo deus menor, né, para a terra, só que maléfico. Então o que eu fiz? Eles estavam explorando o local, procurando esse inimigo deles. Num determinado momento, eles chegaram, era uma fortaleza anã, eles chegaram num lugar que era como se fosse um alojamento. Era onde a guarda ali da fortaleza ficava hospedada, né? Tinha um momento de descanso deles. E lá no fundo tinha um baú que havia ficado lá. Na verdade, tinha até 2 baús, né, no local. O baú é um dos clássicos de você fazer um mímico com ele. Então, eles já estavam até um pouco espertos. Eles sabem que eu uso mímico, eles ficaram espertos porque a sala estava um tanto quanto suspeita, né? Mas o que eu fiz? Era assim, vários beliches e tinha aí os 2 baús. E eles ficaram desconfiados dos baús. Só que eu tinha colocado 2 mímicos na forma de beliches. Pô, quem que ia imaginar que um beliche ia atacar eles? E os mímicos trabalharam em conjunto ainda. Como tinha corredores de beliche, eles esperaram eles estarem entre os 2 mímicos para cercá-los e atacá-los. Então eles fizeram uma modificação aí, eles foram sábios o suficiente para emboscar os seus adversários. Mas eu gosto de colocar em outros lugares. Eu já coloquei em cadeiras, por exemplo. Então quando eles sentam, o mímico ataca e ele já está grudado. Já coloquei ele disfarçado até de lareira já, né? Ele era uma lareira meio móvel, assim, aqueles de ferro, sabe?
Já coloquei também que quando ele vai para acender, o mímico ataca. Então, assim, existe uma série de objetos que você pode colocar. Eu já vi em algumas tirinhas, por exemplo, o pessoal colocar até, em vez do baú, as moedas serem um monte de mímicos filhotes, né? Aí eu já acho um pouco apelação. É bem sacanagem isso daí, mas o legal do mímico é assim, que sempre surpreende os jogadores, porque eles não têm como saber o que é um monstro e o que não é. E é muito divertido para o mestre fazer isso. É aquele momento que o mestre esfrega as mãos e fala, é agora que eu vou surpreender os jogadores. Então, eu tenho essa tática. Eu só aconselho você não utilizar muito o mímico toda hora, porque senão os jogadores vão ficar desconfiados de tudo. Eles vão dar machadada na cadeira, nas mesas, nos armários, em tudo, antes de mexer. Porque a partir do momento que você usar muito eles, aí fica um pouco batido. Então é legal ter aquela surpresa. Isso eu falo até para personagens de níveis altos, tá? Ele não precisa ser o chefão ou coisa assim. Basta ser algo que está ali para atrapalhar, para tirar gastar alguma coisa, gastar uma magia, ou então gastar um pouco dos pontos de vida, ou algum item, alguma coisa, para que ele enfrente o chefe ou qualquer outro desafio que você está colocando. O mímico é muito útil nessa parte para os mestres. Ser uma distração, ser algo que atrapalhe os jogadores. Ele não tende a ser um grande boss assim, ou um grande inimigo final. No D&D 3.5, o mímico podia avançar, né? A coisa que aqui no D&D 5ª edição, você também pode fazer. Basta você aumentar um pouco aí os dados de vida dele, aumentar os pontos de vida, aumentar um pouco as características, o tamanho dele. Existia uma progressão que você podia fazer com ele e tornar ele um inimigo mais forte, tá bom? Então, esse foi o mímico, o monstro mais clássico de D&D. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Põe aqui nos comentários qual foi a situação mais engraçada ou que o seu mestre fez. Eu quero ver, vou responder todos vocês, beleza? E quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho, dá uma força aqui pra gente. A gente tá precisando muito, tá bom? Da força de vocês. E é muito importante a audiência de vocês para nós aqui. Nós gostamos muito de ter vocês com a gente. Então, espero que tenham gostado. Até a próxima e que role os dados!